Boa, gente. Bom dia. Eu vou começar retomando um pouquinho, né, do que a gente viu nas últimas aulas. Então, lembrando que a gente está no tópico de química orgânica, né? Então, a gente está vendo as diferentes funções, né? Diferentes funções que a gente tem dentro de um contexto orgânico, né? A gente começou lá no começo do ano falando de aspectos inorgânicos, né? Então, a gente chegou a ver os modelos atômicos, a gente começou a ver, né, algumas coisas mais voltadas a uma química mais inorgânica, e de algum tempo para trás, né, mais precisamente quando a gente começou o semestre, a gente começou a abordar os aspectos orgânicos, né? Os aspectos orgânicos são aqueles da química do carbono. E hoje a gente vai continuar nesse estudo, né? Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Lembrando que na nossa primeira aula, né, a gente viu uma função orgânica muito simples, né, que era composta basicamente por carbono e hidrogênio, e aí a gente chamava esses caras de hidrocarbonetos, né, então o próprio nome já dizia, né, quem eram eles, né, e depois a gente foi vendo funções um pouquinho mais complexas, né, então só para a gente voltar aqui, trouxe aqui algumas funções. Deixa eu só fechar aqui, não sei se vocês estão enxergando direito. Né? Trouxe aqui as funções que a gente viu na aula passada, né? Que eram as funções oxigenadas. As funções oxigenadas são aquelas que vão ter carbono, hidrogênio, né? Que a gente tem os hidrocarbonetos, mais o oxigênio, ou seja, a gente tem mais o átomo de oxigênio, né? Quando a gente tem esse oxigênio, né, nas extremidades da cadeia, então era um carbono ligado a uma dupla com oxigênio e um hidrogênio, a gente chamava essa função de aldeído, né? Então a gente viu lá, por exemplo, na estrutura da canela, que a gente tinha grupos aldeídos e por isso ela tinha aquelas propriedades medicinais e aquele cheiro característico, né? A gente tinha o grupo álcool, que é um oxigênio ligado a um hidrogênio, né? Que era muito presente nos combustíveis, né? Nas bebidas alcoólicas. Então a gente via diversos grupos álcool, né? A gente tinha o grupo fenol, que é o anel aromático, o anel benzênico, né? O anel benzênico é um ciclohexano com duplas alternadas, a gente já viu esse cara, ligado a uma hidroxila. Então, a gente tem um grupo fenol. A gente tem o grupo éter, né? Aquele éter que a gente sente nos hospitais, né? Então, aquele cheiro característico da função éter, que vocês lembram que é aquele oxigênio que separa a cadeia, né, em duas, então você tinha uma cadeia maior e uma cadeia menor. Isso aqui é tudo revisão, tá, gente? Por isso eu tô falando um pouquinho mais rápido. A gente tem a função éster, que é um éter, só que ligado a um carbono com uma carbonila, né? Então, tinha uma dupla com oxigênio e uma simples com outro oxigênio, né? O ácido carboxílico, que a gente viu que Jesus Cristo conseguia transformar água em vinho, e a gente consegue transformar vinho em vinagre, né? Isso através das propriedades dos ácidos carboxílicos. Então, fazia uma dupla com oxigênio, mais um grupo OH, né? E a gente também tem o grupo cetona, que eu fiz aquela piada infame, né? Que a gente tinha a seta e a setinha e a cetona, né? Então, a cetona é quando você tem uma carbonila, então um carbono no meio da cadeia, e uma dupla ligação com oxigênio, certo? Beleza? Todo mundo lembrou? Tudo bem até aqui? Se alguém puder me confirmar no chat, vocês estão aí? Tudo certo? Beleza. Então, isso foi o que a gente viu na nossa aula passada, beleza? Vamos lá. E aí a gente tem diversos aspectos, né? Hoje a gente vai falar do nitrogênio. E o nitrogênio, né, a gente já sabe que isso, a gente vai falar de funções nitrogenadas, né? Porque se a gente falou do oxigênio, eram funções oxigenadas, a gente vai falar do nitrogênio para funções nitrogenadas, né? O nitrogênio, ele vai estar envolvido, né? Eu trouxe aqui, eu não vou me arriscar a falar os aspectos biológicos, né? Eu vou deixar isso para biologia, mas o nitrogênio ele vai estar presente em diversos aspectos no nosso cotidiano.
Tem até o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, né? Biogeoquímico porque envolve processos biológicos, químicos e geográficos, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, esse ciclo do nitrogênio, a gente vai ter diversas bactérias, né, que atuam no solo, que vão ter essas moléculas inorgânicas, né, junto com o nitrogênio, desde nitratos, nitritos, processos derivados da amônia, né, para a gente poder ter os processos das plantas, né, das plantas até a digestão dos animais. Então, o nitrogênio vai estar envolvido nesses processos. Quando a gente bebe o nosso café, por exemplo, a gente tem uma molécula da cafeína, né? E a cafeína, ela tem o nitrogênio, né, nas suas estruturas, né? Então, tem aqui um átomo de hidrogênio, a gente já vai ver o nome dessa função, mas ela vai estar presente também nessas estruturas. Quando aquela substância que está presente nos cigarros ou, enfim, nos narguilés, que vão levar a um certo vício também, né? Que é a nicotina. A nicotina, ela também vai ter funções nitrogenadas presentes na sua molécula, né? Isso são só uns exemplos do que a gente vê no contexto, assim, do cotidiano. Então, a gente tem diversas moléculas e o nitrogênio está presente em diversos cenários, né? A primeira função que a gente vai ver, né, é a função amina, né? Muito citada, sei lá, pela Anitta. Essa mina é louca, né? Eu vou parar com as minhas piadas, eu juro. Mas essas aminas, né, elas são compostos que são derivados da amônia, né? A amônia, ela tem a molécula de NH3. A amônia, deixa eu só ver aqui o chat, tudo certo. A amônia, né, ela vai ter essa cara de com a molécula de NH3, que é o nitrogênio ligado a três átomos de hidrogênio, né? E vocês vão ouvir muitas vezes, eu não vou trazer, enfim, aqui acidez e basicidade, mas que é uma molécula básica. Por quê? Porque quando a gente constrói a estrutura, né, das ligações covalentes com ela, a gente vai ter esse perfil aqui, né, com uma duplo elétron, né? A gente vai ter dois elétrons, e esses elétrons eles podem ser doados configurando um caráter básico para as aminas, né? Então, muitas vezes vão ouvir que os compostos de nitrogênio eles vão estar ligados a uma basicidade, né? E eles são compostos que são derivados da amônia. A amônia é aquela molécula, né, que é NH3, mas que ela vai estar assim muito característica pelo cheiro, por exemplo, né? Quando você vai pintar o cabelo e vem aquele cheiro característico, sabe? Aquele cheiro forte, é devido à presença de amônia naquela substância, né? Então você tem um indício de que aquilo é amônia. Quando você vai fazer testes qualitativos, né, para poder identificar a amônia, vocês vão ver que, se vocês quiserem pesquisar isso também, mas que uma forma de você identificar a amônia é através do cheiro, porque ela tem o cheiro característico, né? Essas aminas, elas têm essa cara aqui, é o nitrogênio que aparece no meio da cadeia carbônica, né? E se vocês lembrarem, lá da nossa primeira aula, a gente viu que um carbono primário era aquele que estava ligado a um outro átomo de carbono. Um carbono secundário era aquele que está ligado a outros dois átomos de carbono. Um carbono terciário, aquele que estava ligado a três outros átomos de carbono. Aqui é a mesma coisa com as aminas, né? Então, aqui esse nitrogênio, ele está ligado somente a um carbono. Esse nitrogênio está ligado a dois carbonos, então é uma amina secundária. Esse nitrogênio, ele está ligado a três outros átomos de carbono, então a gente tem uma amina terciária, tudo bem? Tudo bem com as aminas? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. E aí a gente pode, né, assim como a gente fez com os outros compostos, fazer a nomenclatura, né, dessas aminas. Para a gente fazer a nomenclatura, né, no caso de aminas primárias, a gente pode fazer o nome do grupo, né, nome do grupo presente, mais a terminação amina. E no caso das aminas secundárias e terciárias, a gente vai ter N, mais a cadeia menor, com prefixo il, mais a cadeia menor com o final amina, né? Então, eu vou ter demais, socorro.
Então, por exemplo, quando a gente tem, sei lá, vou colocar qualquer exemplo aqui. CH3N, CH3. Aqui eu tenho uma amina secundária, né? Então, vou colocar o N na frente, né? Vou colocar a cadeia menor, que aqui tanto faz, né? Porque são dois CH3. Mas eu posso colocar MET, né? Porque é o prefixo para um carbono do átomo da cadeia menor, mais o final AN, né? Porque são só ligações simples, mais. Ai, socorro. Não, gente, desculpa, não tem o AN. Eu me troquei achando que era um hidrocarboneto, mas. Né, a gente coloca só o número de carbonos, mais a terminação il, então fica N-metil, mais a cadeia maior, né, que é o grupo mais amina. Então, metil, né, mais a cadeia maior, que é outro carbono, que é metalamina. Metalamina. Tudo bem? Se a gente tem uma cadeia mais simples, né? Então, uma amina primária, então ficaria CH3, CH2, NH2, a gente vai ter dois átomos de carbono, né? Então, fica ET, né? A tipo de ligação simples, então, etan na mina. Tudo bem? Então, vai ser aquele esquema de nomenclatura que a gente já viu das outras vezes, mais a terminação amida, tudo bem? Eu trouxe aqui algum exercício para a gente dar uma olhadinha de como fazer, né? Mas aqui eu vou ler o enunciado para resolver com vocês. Então, vamos lá. No início de 1993, os jornais noticiaram que quando uma pessoa se apaixona, o organismo sintetiza uma substância, etilfenilamina, responsável pela excitação característica daquele estado. A classificação e o caráter químico dessa amina são, respectivamente. Quando ele estiver falando de caráter, né? Ele está falando no sentido de acidez, basicidade, neutralidade, né? Dependendo do pH dessa amina. E quando você pensar em amina, como eu falei para vocês ali no começo, né? Quando você pensa em amina, quando está pensando em compostos nitrogenados, você está falando de uma base, né? Porque ela tem a possibilidade de ter dois elétrons ali naquela molécula, né? Que podem ser doados, e isso configura um perfil de uma base. Então, só com essa informação, você já podia descartar esse aqui, né? Porque ele fala de ácido. Você podia descartar isso aqui que fala de neutro, e aqui que fala. Não, esse aqui não. E esse aqui que fala de ácido, certo? Então aqui você já teria 50% de chance de acertar, né? Eu com certeza erraria, né? Porque eu sempre opto pela errada. Mas você já teria, assim, entre as 5 opções, entre as duas você sabia que deveria ser a correta, né? E aí, a partir disso, você pode desenhar essa estrutura, né? Então, etilfenilamina. Então, isso aqui vai consistir numa amina, né? Mais o grupo anterior, que é um etil. Se vocês lembrarem, o et, ele significa que tem dois átomos de carbono, certo? Então, fica CH3, CH2, N, tudo bem? E a questão da amina, né? Antes da amina, você vai ter um grupo fenil. Um grupo fenil é um outro nome que a gente deu para aquele grupo fenol que a gente tinha visto das funções oxigenadas, lembra? Então, aqui a gente tem um anel benzênico com um OH presente, certo? Então, a gente tem esse cara. Se a gente sabe dessa classificação, a gente vai ver aqui que esse nitrogênio ele está ligado a um carbono daqui e está ligado a esse carbono aqui. E, portanto, essa daqui é uma amina secundária. Por quê? Porque está ligada a dois outros átomos de carbono. Tudo bem? Por isso, a resposta certa é a letra E. Né? Aqui, no caso de uma amina primária, estaria ligada somente a um átomo de carbono. Beleza? Tudo bem? Boa, gente. Outra função que a gente vai ter, né, das funções nitrogenadas, é a função
amida, né? Então, se a função amina ela tinha só aquele nitrogênio, né, presente, a função amida ela vai ter uma carbonila ligada, ou seja, um grupo, uma dupla ligação com oxigênio. Então, aqui, por exemplo, né, eu vou ter um carbono, né? Aqui eu vou ter aquela amina, né? Você já ia falar que seria uma amina, mas esse carbono ele vai estar fazendo uma ligação dupla com oxigênio. E quando a gente tem esse perfil, ela passa a se chamar amida, né, com D. Então, tinha amina e essa é a amida. E a gente pode ver, ela também é uma derivada da amônia, né, aquela molécula NH3, mas ela vai estar presente desde a ureia, né? A ureia é aquele primeiro composto orgânico que foi sintetizado em laboratório, né? E vai estar muito presente nos fertilizantes também, né? Então, essa é uma característica da função amida, né? Para a gente fazer a nomenclatura de amidas, né? A gente vai identificar a quantidade de carbonos, o tipo de ligação e o final amida, né? É basicamente como a gente fez a nomenclatura das outras, só que com final amida, né? Então, quando a gente tem aqui dois carbonos, né? A gente tem o prefixo et. Eu vou colocar aqui uma tabela do lado, porque eu sei que é difícil de decorar essas coisas. E eu odeio que decore, vocês sabem disso, mas esse daqui, infelizmente, não tem como, né? Então, carbono tem met, dois carbonos et, três carbonos prop, quatro carbonos but, cinco carbonos o Brasil penta, então pent, 6 carbonos, o Brasil vai ser hexa, então hex, e assim por diante, né? Normalmente cai até 6, é bem comum vocês verem outro número de carbonos, né? Principalmente de vestibulares, se aparecer alguma coisa mais tipo DEC, que significa 10, sei lá. Mas você vai indicar a quantidade de carbonos, né? Aqui eu tenho dois carbonos, o tipo de ligação, só ligação simples, etan, e o final, amida, né? Então, configurando uma função amida. Ah, e se fosse três carbonos? Então, ia ser prop, né? An, né? Porque é só tipo de ligação, só ligação simples. Então, a gente vai ter o intermediário an e o final, amida. Então, propanamida. Beleza? Tudo bem? Alguém tá com alguma dúvida até aqui? Olha, mais pessoas entraram na sala. Oi, Cauã, você já colocou o seu irmão para gerar energia hoje? Oi, Savon. Boa, não sei que momento vocês entraram, só queria dar oi. Beleza. Boa que você tá. Entendi, aí por isso ele tá demorando um pouquinho mais, né? Boa, Carlos. Os infixos, tipo de ligação, ó, quando você tem uma ligação simples, lembra tipo das vogais, né? Relaciona. Karina não, é Karina, hein, Savon? Você não me decepciona. Quando você vai lembrar dos tipos de ligações, né? Você pode lembrar lá das vogais. Então, sei lá, A é a primeira vogal, né? Então, você pode lembrar que para uma ligação simples, você vai ter a vogal A e mais N, tudo bem? E é a segunda vogal. Então, quando tem duas ligações, né? Quando é uma ligação dupla, então vou ter E mais N. E três ligações. Você vai lembrar que a terceira vogal é I, então vai ficar I mais N. An em in. Beleza? Deu para lembrar? De nada. Qualquer coisa você me interrompe de novo, beleza? Boa. A gente vai para uma nova função, então a gente viu lá, né, as aminas, né, as amidas, e aqui eu vou ter as nitrilas ou cianetos, né? Os cianetos, né, eu posso chamar de nitrila também, eu gosto mais de chamar de cianeto, mas são carbonos, né, que fazem uma tripla ligação, né, aquela que eu mostrei ali em cima, que tem o prefixo in, com nitrogênio. Então, apareceu esse cara aqui, carbono, fazendo uma tripla ligação com nitrogênio, isso configura uma nitrilon cianeto.
E esses compostos, né, essa função orgânica, ela é muito famosa porque ela é muito tóxica, né? Então, ela está associado a um ácido chamado HCN, né, que é o ácido cianídrico, e por isso ela tem essa toxicidade. Então, não sei se vocês já viram, né, mas tem uma comida do norte que ela chama maniçoba. E para você preparar ela, você deixa 7 dias, né, aquela coisa da mandioca fazendo cozimento, né, porque aquele veneno, né, o veneno que eles dizem, ele precisa evaporar, porque se você não consegue evaporar todo ele, você morre, né? Então, essa comida ela demora pelo menos 7 dias para você conseguir fazer o preparo. Por que que acontece? A gente tem, né? Vocês já devem ter visto na biologia, né? Que a gente tem uns caras no nosso corpo, no nosso sangue, chamado de hemoglobinas, né? E nas hemoglobinas a gente vai ter o ferro. Então aqui a gente tem hemoglobina, né? Que vai ter o ferro, e isso daqui vai ser principalmente responsável por fazer o transporte de oxigênio, né, da nossa respiração. Então, vocês sabem que a gente lá respira O2, né? Então, aqui tem uma relação muito bonita, uma relação de amizade entre o ferro e o oxigênio, né, que é responsável por fazer esse transporte. Quando a gente ingere cianeto, né, que é esse grupo carbono com uma tripla ligação mais um nitrogênio, né, esse grupo ele tem uma afinidade extremamente grande com ferro. Então, ele simplesmente, né, é responsável pela traição. É amante aqui. Ele vai lá e ele separa esse casal. E aí a hemoglobina do ferro vai se relacionar com o cianeto, né? Então, aquele grupo ali que a gente viu, cianeto menos. E aí, quando isso acontece, o oxigênio, ele não é transportado. Se o oxigênio ele não é transportado, você não respira, né? Então, para você fazer esse preparo, né, para poder fazer essa maniçoba, o prato típico, você tem que ferver, né, até você eliminar todo o grupo cianeto, o ácido cianídrico, para você não acabar morrendo por não conseguir respirar devido ao preparo desse prato. Tudo bem? Beleza? Só uma curiosidade que eu resolvi trazer para vocês. As nitrilas ou cianetos, né? Elas vão ter a nomenclatura muito parecida assim com os dos hidrocarbonetos que a gente viu. Então aqui, por exemplo, eu tenho um carbono, né? Então eu tenho MET, mas só o tipo de ligação simples. Então, metano. E para uma função nitrila, eu vou ter metano nitrila. Ah, e se for, sei lá, dois átomos de carbono, então vou ter um carbono, dois carbonos, então vou ter ET para dois carbonos, mais o tipo de ligação, que é a ligação simples, AN, mais a terminação O, etano nitrila. Quando eu tenho, sei lá, uma ligação dupla aqui, eu identifico, né? Porque agora eu tenho uma ligação dupla, mas de qualquer forma fica propeno nitrila. E assim por diante, para a gente poder fazer a nomenclatura dessas nitrilas. Vocês podem ver que as funções nitrogenadas, né? Elas são mais fáceis de identificar do que aquelas funções oxigenadas que a gente viu, né? Porque as funções oxigenadas, se tinha, sei lá, o aldeído que terminava com al, o álcool que terminava com ou, né? E assim por diante, o ácido que terminava com oico. Mas as funções nitrogenadas, elas têm o próprio nome da função. Então, nitrila tem o final nitrila, amina tem o final amina, amida tem o final amida, né? E assim por diante. A gente tem os nitrocompostos, né? Os nitrocompostos, eu coloquei aqui várias imagenzinhas de explosão, né? Porque ela está muito associado a explosivos, né? Então, ele é um grupo chamado de NO2. Normalmente vocês não vão ver nessa forma, vocês vão ver na molécula assim, como NO2. Eu não gostei dessa cor, não. Essa aqui tá melhor. Né? Vocês vão ver esse grupo aqui, NO2, presente na molécula, e quando a gente tem esse grupo NO2, a gente vai ter um nitrocomposto, né? E eu coloquei esses explosivos, né? Talvez vocês já tenham visto em desenho, em filme, né? Essas bombas aqui de TNT. E TNT significa justamente o nome de um composto nitrogenado, que eu vou mostrar aqui, né? O nitrocomposto que eu vou mostrar aqui para vocês. É melhor mostrar até aqui antes, né? Porque esse daqui representa trinitrotolueno. Então, a gente tem um tolueno, que é um benzeno com radical metil,
mais 3 grupos nitro. Então, por isso fica trinitrotolueno. Já já eu mostro essa estrutura para vocês também. Para a gente fazer essa nomenclatura, né, vai ser muito simples também. A gente vai usar o começo nitro, né, porque é um grupo, é um nitrocomposto, mais um prefixo que vai indicar a quantidade de carbonos, mais um infixo, mais o. Em outras palavras, vai ser o nome do hidrocarboneto. Então, se for um nitrocomposto de só um átomo de carbono, a gente vai ter o nitrometano. Ah, mas é um composto, sei lá, com 3 átomos de carbono. Então, vai ser o nitropropano. E assim por diante, né? Ah, 4 átomos de carbono, nitrobutano. E assim por diante. Beleza? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Então, como eu mostrei para vocês, aqui aparece com essa cara, né? Com NO2, então nitro composto. Aqui eu tenho só um átomo de carbono, nitrometano. Aqui eu tenho 3 átomos de carbono, nitropropano, e eu indico que o carbono que o nitro está concentrado é no carbono 2. Então, se lembra que tem que fazer a continha: 1, 2, 3. Então, o nitro está na posição 2 da estrutura, então fica 2 nitro propano, tudo bem? Ah, e se esse grupo nitro tiver conectado a um anel benzênico, então fica nitrobenzeno, né? Se eu tenho aquele TNT que eu mostrei para vocês, né? Se eu tenho um anel benzênico com 3 grupos nitros e um radical metil, né, que está presente aqui, eu vou ter o 2, 4, 6, porque eu estou identificando aqui as posições, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, em que o grupo nitro vai estar presente nas posições 2, 4, 6. Então, fica 2, 4, 6, trinitrotolueno. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Alguém não entendeu alguma coisa? Esse último, você não entendeu? Tem alguma coisa específica? Ou é tipo a nomenclatura do TNT? Boa. Então, o que que acontece? Eu vou explicar. Vocês vão lembrar, né, que isso aqui a gente chama de benzeno, né? Então, e o meu benzeno está horroroso, perdão por isso, né? Vamos lá. Eu tenho esse cara que ele chama benzeno, né? E se eu tenho um radical metil, eu vou chamar ele de metilbenzeno, certo? Isso é o que a gente aprendeu, né? Vou chamar ele de metilbenzeno porque tem um grupo metil conectado a um anel aromático, correto? Tudo bem até aqui. Os caras, né? Eles pegam essa nomenclatura que a gente usa assim, formal, mas eles pegam e eles dão apelidos para essas nomenclaturas, né? Eu esqueci de comentar isso, é por isso que vocês estão confusos. A gente dá meio que apelidos, a gente chama isso de nome usual para algumas substâncias. Então, metilbenzeno, eles chamam de tolueno, né? Assim como o ácido, sei lá, quando a gente tem, sei lá, etanoato de sódio, eles chamam de acetato de sódio, né? Então é como se pegasse um composto orgânico e falasse, ó, não gosto do teu nome, vou te chamar pelo teu apelido, né? E o apelido dele é tolueno. Então aqui nessa nomenclatura, o que está acontecendo é que ele está identificando pelo tolueno, que é o apelido dele, né? A gente começa numerando pelo radical por quem está com o radical metil, né? Então, aqui é o carbono 1, aqui o carbono 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E aí, para a gente fazer a nomenclatura, a gente vai identificar esse cara todo aqui, eu chamei de tolueno, certo? Então, só vou identificar onde estão os grupos nitro. Então, vamos supor que alguém queira desenhar essa estrutura, ele quer saber onde estão concentrados os grupos nitros nessa molécula. Então, vou falar, ó, ele vai estar na posição 2, ele vai estar na posição 4 e ele vai estar na posição 6, né? E se são 3 grupos nitro, eu vou chamar de trinitro.
Então, podia chamar de trinitrometilbenzeno, porque a gente viu que aqui tinha o metilbenzeno? Sim, mas aqui, como ele usa esse apelido, ele coloca trinitrotolueno, que é o TNT. Tudo bem? Ficou certo agora? Não sei se. Boa, gente. Alguém tem mais alguma dúvida nessa parte? É porque aqui ele só usa esse nome usual, né? Vocês podem ver que ele identifica, né, os grupos nitro, mas ele usa esse nome usual que chama tolueno, por isso ele dá essa confundida na gente. Beleza. Eu me preocupo, às vezes, eu não sei se eu dou risada, tipo, ou se eu, não sei, com as mensagens do Cauã, sabe? Ah, sei lá, coloquei meu irmão para gerar energia. Ou bati a cabeça no computador, eu não sei se eu fico preocupada ou se eu só dou risada. Darei risada, no caso. Boa. Boa, gente. Então, se a gente for lembrar, né, lá das nossas funções orgânicas, vamos relembrar, porque hoje a gente finalizou finalmente todas as funções orgânicas, né? Então, desafio muito difícil, assim. Eu, particularmente, não curto muito química orgânica, mas a gente conseguiu ver todas as funções orgânicas, o que é legal, né? E que são as principais que caem assim no Enem quando vai falar de química orgânica na prova. Então, se a gente for lembrar das funções orgânicas, né, só para a gente retomar, a gente pode lembrar lá, né, das funções mais simples, né? Então, a gente tem carbono e hidrogênio. Não, isso aqui é um. Isso daqui se chama mesa digitalizadora, o Kaker que me deu, porque veio lá do coisa do cursinho, porque ele falou: sua letra é péssima, horrível, e aí eu vou te dar esse suporte aqui para você parar de passar vergonha. E aí ele deu essa ferramenta mágica que faz a letra ficar aceitável para vocês verem. Não, mas quando eu improvisava com o mouse, vocês viram. Não, quando eu improvisava com os mouses, dava para entender, né? Algum tempo atrás eu improvisava com o mouse. Boa, gente, vamos lá. Então a gente tinha essas funções orgânicas mais simples, né? Que tinham só hidrogênio e carbono, que eram os hidrocarbonetos, né? E aí a gente viu lá os hidrocarbonetos, as propriedades, que a gente conseguia refinar o petróleo, né? Que os hidrocarbonetos famosos estavam lá na gasolina, no óleo diesel, né? E a gente conseguia ver nos óleos lubrificantes, né? Então a gente conseguia ver os hidrocarbonetos em diversos cenários, né? Depois a gente viu as funções oxigenadas, então a gente viu lá a função álcool, né? Então álcool que era o OH, né, que estava presente nas bebidas alcoólicas, estava presente, enfim, nos perfumes. A gente viu a função éter, né, que é aquele oxigênio que separa as famílias, né? A gente falou que ele era um amante, que ele aparecia, ele separava as famílias, que é a função éter, né, aquele cheiro característico do hospital. A gente viu a função éster, né, a função éster que estava presente nos aromas, então responsável quando a gente sente o cheiro de banana ou quando a gente sente o cheiro de baunilha, né? São ésteres presentes nessas moléculas, né? Então vocês podem lembrar lá da carinha dos ésteres, né? Que era uma carbono ali fazendo uma dupla com oxigênio e embaixo fazendo uma ligação simples com outro oxigênio, né? A gente pode lembrar dos ácidos carboxílicos. Estou citando aqui tudo que a gente viu para vocês verem que vocês estudaram pra caramba nas últimas aulas, né? Então a gente tem os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles vão ser aqueles caras que eles vão estar presentes lá no vinagre, por exemplo, né? O ácido acético, né? Então a gente vai ter o C dupla O OH, né? Então ele tinha aquela carinha. Deixa eu ver mais que função oxigenada a gente viu. A gente viu acetonas, né? Então fiz aquela piada infame. Então a gente tem acetonas. A gente tem os aldeídos, né? Que são primos das cetonas, são bem parecidos, só que eles ficam no cantinho da cadeia. Né? A gente viu
o fenol, né, que o fenol estava presente nos explosivos também, né, normalmente os mais conhecidos são os grupos nitro, mas o fenol também tem uma participação assim nos explosivos, né. Eu acho que de funções oxigenadas foram essas, só para listar vocês. Aí hoje nas funções a gente viu os grupos aminas, né? Amina que é aquele nitrogênio no meio da cadeia, né? Sem oxigênio, sem nada, só o nitrogênio ali presente, podia ser primária, secundária, terciária. A gente tinha os grupos amidas, né? Que a gente tem aquele nitrogênio ligado a um carbono que está fazendo uma dupla ligação com oxigênio. Então, a gente tem a função amida, né? Quando a gente está falando de grupos nitrogenados, no contexto do vestibular, esses dois são os mais cobrados, tá? Então, é importante saber diferenciar a amina de amida, tudo bem? Aí a gente viu os grupos nitro, né? Os nitrocompostos. Vou colocar nitrocompostos aqui. Não deveria separar aqui, nitrocompostos, e a gente viu os cianetos, né? Então, olha o tanto de função que a gente viu, né, orgânica, que são responsáveis pelas moléculas, né, pelas moléculas orgânicas dentro do contexto da química orgânica, né? E com isso a gente consegue terminar essa parte de química orgânica, porque a gente viu todas as funções possíveis, né? Eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente tentar fazer, né? Que vão juntar, né, tudo que a gente sabe sobre química orgânica. Eu vou pular esse daqui por enquanto, porque ele não fala de reconhecimento de funções. Eu queria fazer outros com vocês, tudo bem? Eu acho que a minha aula ela vai até 9h45, né? Não sei. Eu que fiz o horário e eu não faço ideia, tá ligado? Mas eu acho que é 9h45. Boa, obrigada, Maria Clara. Então, acho que dá tempo da gente fazer alguns exercícios. Vamos lá. Vou dar algumas dicas para quando cair esses exercícios que você tem que reconhecer funções orgânicas, né? Então, aqui ele tem um textinho, né? Lembra que no Enem o mais conveniente é você dar uma lida, né, no comando da questão. Então, ele está falando aqui. Sua estrutura molecular está representada ao lado e apresenta as funções. Então, ele vai te dar uma estrutura e ele quer que você identifique as funções orgânicas, né? Você precisava ler o texto? Não, mas eu vou ler aqui, mas normalmente você não precisa ler num tipo de questão como essa. Você poupa tempo, né? E consegue fazer melhor as outras questões. Mas eu vou ler aqui de qualquer forma. Em agosto de 2005, foi noticiada a apreensão de lotes de lidocaína que teriam causado a morte de diversas pessoas no Brasil, devido a problemas de fabricação. Esse fármaco é um anestésico local muito utilizado em exames endoscópicos, diminuindo o desconforto do paciente. Sua estrutura molecular está representada ao lado e apresenta as funções. Quando vocês estiverem de cara com uma função assim, né, falar oi função, tudo bem? Né, você vai procurar quem é diferente. Por quê? Porque se você pensar assim, se você tem uma molécula e só tem carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto e não tem hidrocarboneto nas funções, nas opções, né? Então, você tem que procurar os átomos de nitrogênio e os átomos de oxigênio. Se a gente for olhar aqui o átomo de nitrogênio, ele está aqui no meio da cadeia, né? Só que ele não está sozinho, ele está com oxigênio aqui, né? Então, aqui eu tenho a minha primeira função orgânica, que é o nitrogênio, ligado a um carbono, que está ligado ao oxigênio. Alguém lembra o nome dessa função orgânica? Não tem problema falar que não lembra. Não, o éster é aquela da função oxigenada, né? Aqui a gente tá. Opa, que eu fechei aqui a minha guia, só um minuto. Voltou. Essa aqui, ó, ela tem um nitrogênio, né? No invés de um oxigênio aqui, você tem um nitrogênio. E aí eu dou um outro nome que a gente viu hoje. Exato, amida. Essa é a função amida. Porque ela tem. Não, lembra que quando só tem um nitrogênio assim,
ela chama amina, né? Com N. Quando eu tenho um nitrogênio que está ligado a um carbono com uma dupla com oxigênio, eu vou chamar de amida, né? Então vou trocar para o D, beleza? Mas é bem parecida, Vitor, com éster. A única diferença é que se você tivesse um C dupla O, aí você teria um éster. Mas nesse caso aqui, é uma amida porque tem um nitrogênio, mas são bem parecidas, tá bom? Então, aqui, né, sabendo que é uma amida, você já poderia descartar. Deixa eu ver. Você já podia descartar essa daqui, né? Porque não é um éster, né? E não podia descartar essa. Então, você teria duas alternativas aqui, né? A gente já descartou éster, né? Porque a gente viu que não era nesse caso. Mas a gente tem uma outra função orgânica aqui, né? Que tá aqui um nitrogênio diferente também, um nitrogênio diferentão. E aí a gente viu, né? Eu já acabei dando a resposta ali, de que a gente, quando tem um nitrogênio, que não está acompanhado por ninguém, só por carbonos, a gente chama essa função de amina. Tudo bem? E essa amina, se a gente voltar lá nos primeiros slides, a gente vai ver que ela pode ser primária, ela pode ser secundária, ela pode ser terciária. O que a gente tem que diferenciar é em que átomos de carbono ela está ligada. Então, se a gente for ver aqui, esse grupo nitrogênio ele está ligado a esse carbono, está ligado a esse carbono e está ligado a esse carbono. Então, se ela está ligada a 3 átomos de carbono, ela é uma amina terciária, né? E por isso a nossa resposta certa é a letra B. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo até aqui? Fechou, então. Então, vamos para a próxima. Deixa eu dar um zoom, que esse aqui ficou extremamente pequeno. Vamos lá. Então, lendo aqui o comando da questão, está falando da estrutura da cocaína, né? Então, da estrutura da cocaína apresentada acima estão presentes os grupos funcionais. Então, mais uma questão para vocês identificarem grupos funcionais. Aqui eu trouxe essa questão porque fala um pouquinho da Coca-Cola também, né? Então, é uma história bem famosa, assim, mas, enfim, vou ler aqui o enunciado também. Em 1886, um farmacêutico americano começou a comercializar uma bebida preparada com extratos de duas plantas, que eu não vou me arriscar a ler, então vou ficar devendo esse momento de humilhação para vocês, tá bom? Por sugestão de seu sócio, a bebida foi denominada Coca-Cola. Em 1902, o uso do extrato de E-Coca nesta bebida foi proibido por conter cocaína, substância utilizada na época como anestésico local e é atualmente de uso ilícito por causar dependência. Na estrutura da cocaína apresentada estão acima os presentes. Não, essa daqui eu vou ficar devendo. Não, eu tô aqui nos meus estudos de árabe, né? Brincadeira. Qualquer dia eu lanço para vocês, qualquer dia eu vou lançar aqui no meio da aula os meus diversos idiomas, mas não vai ser dessa vez, principalmente o nome em latim, né? Mas vamos lá. Eu falei para vocês que quando vocês. Exato, coquinha gelada. Não, não tem mais cocaína, né? Aí vocês saem daí e falam, não, Karine falou na aula que a Coca-Cola tem cocaína, por isso não devemos beber. Aquelas, né? Mas já aconteceu há algum tempo, porque as moléculas elas eram parecidas assim para você ter o composto da Coca-Cola. Mas vamos lá, vamos identificar aqui os grupos. Então, eu falei para vocês que quando vocês têm diferentes grupos funcionais, né? Vocês vão procurar aqueles grupos que são diferentes do carbono e hidrogênio. Aqui, ó, eu tenho um nitrogênio, né? E ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Vocês acham que função é essa? A gente já viu no slide passado. Alguém lembra qual é? Amina, exato. Ela também é uma função amina. E é uma amina terciária, porque está ligada a 3 outros átomos de carbono. Boa, gente. Exatamente. E aqui, ó, eu tenho
outras funções, né? Então, aqui eu tenho esse tal de COO, e aqui eu também tenho um COO, né? Só que ele está escrito de outra forma. Então, aqui eu tenho um C dupla O, né? Isso aqui está ligado a um anel benzênico, que eu vou identificar como R, né? E antes disso eu tenho a estrutura toda que eu vou identificar como R. Alguém lembra o nome desse grupo funcional? Exato, Vitor. Agora é o éster. Esse daqui é o éster, que é muito parecido com aquela amida, né, que a gente viu, porque tem oxigênio. O Vitor, ele é simplesmente à frente de seu tempo, né? Porque vocês viram que ele já estava prevendo a resposta dessa questão na questão anterior. Simplesmente um gênio, né? Então, a gente tem amina e éster, que é a letra B. Beleza? Acho que a gente tem 4 minutinhos, talvez, para fazer mais um exercício, né? Vou fazer esse daqui, que é mais rapidinho. Vamos lá. Então, ele mais uma questão, né? Essa aqui também é do Enem. Ela vai te apresentar, né, uma estrutura da cúrcuma, né? Não sei se vocês já viram aquele tempero amarelo, ele é usado como tempero, mas também tem algumas propriedades medicinais. Ele vai te apresentar uma estrutura enorme, né? Um textão ali, e ele vai te colocar os grupos funcionais, né? Aqui, assim, o primeiro grupo funcional, né, que a gente pode enxergar é esse daqui, ó. É um anel benzênico ligado com OH, né? Então, aqui a gente tem um fenol, né? Eu tô resolvendo isso mais rápido porque tá acabando o nosso tempo. E eu queria reforçar uma curiosidade aqui, tá bom? Aqui eu tenho um oxigênio, né? E esse oxigênio, ele tem um CH3 aqui, né? E ele tem todo esse resto de cadeia representado por R. Então, ROCH3. Isso daqui eu vou chamar de éter, né? Então, a gente vai lembrar da função éter. Então, se a gente for procurar que é a alternativa correta, a gente vai ver que é a função éter e fenol. O que eu queria trazer aqui nessa cadeia, né? Aqui a gente tem outro éter, mas é que aqui pode trazer uma coisinha confusa. Por quê? Tem uma função orgânica que é uma função orgânica meio em desuso, né? Porque ela é muito incomum de aparecer e quase ninguém cita. Mas por algum motivo aqui ela foi usada para poder ter uma pegadinha. Por quê? Aqui a gente tem um grupo OH, né? Que é uma função álcool, né? Então a gente pode falar que é um álcool. E se a gente for olhar nas alternativas, né, a gente pode ver que tem a opção éter e álcool. E aí você falar, pô, tem fenol, tem éter e tem álcool. Qual é a alternativa correta? A ou B, né? Mas existe um álcool especial que é quando esse carbono aqui, ó, né, que ele tá com álcool, então ele é um COH, né? Eu só tô desenhando de novo esse carbono aqui, né? Ele tá ligado a um outro carbono com uma ligação dupla, né? Então, o que que acontece? Eu tenho esse COH e uma dupla aqui do ladinho do carbono, né? E esse álcool, né, o diferentão, porque ele tem essa ligação dupla aqui do ladinho dele, eu dou um nome especial. Eu dou um nome de enol. E aí, por isso que ele fala que isso daqui, ele não é um álcool, ele é um enol. Até aparece em uma das alternativas, né? Só que a gente não tinha aldeído. Então, por isso daqui não é um álcool. Isso daqui é um enol. E por isso a alternativa A não podia ser correta. Muita gente errou essa questão porque achou que aquele ali poderia ser um álcool, né? Mas é só um tipo diferentão que a gente chama de enol. Por isso eu queria mostrar aqui para vocês também. Beleza? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Vou interromper aqui meu compartilhamento, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas, bom, gente, foi isso. A gente conseguiu ver todas as funções nitrogenadas, né? Todas as funções oxigenadas e todos, enfim, os hidrocarbonetos, as propriedades da química orgânica. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, pode me chamar no WhatsApp, depois não tem problema. Meu zap é 24 horas para vocês. E eu acho que é isso. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, obrigada pela aula, pela participação de vocês. E acho que é isso. Fechou?